Segunda-feira, 7 de março. Ouça a mensagem O Divino Exemplo, com base em Lucas, capítulo 12, o verso 12. O Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Os servos de Cristo serão conduzidos perante os poderosos do mundo, os quais, a não ser assim, talvez nunca ouviriam o Evangelho. A verdade tem sido distorcida perante essas pessoas. Elas têm ouvido falsas acusações a respeito da fé dos discípulos de Cristo. Muitas vezes, a única maneira pela qual podem chegar ao conhecimento de seu verdadeiro caráter é o testemunho dos que são levados a julgamento por causa da sua fé. Sob interrogatório, é exigido que eles respondam, e seus juízes têm de escutar o testemunho apresentado. A graça de Deus será concedida aos seus servos para que possam enfrentar a emergência. Naquela hora, disse Jesus, lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Está em Mateus 10, versos 19 e 20. Quando o Espírito de Deus iluminar a mente de seus servos, a verdade será apresentada em seu divino poder e preciosidade. Os que rejeitam a verdade se erguerão para acusar e oprimir os discípulos. No entanto, diante do preconceito e sofrimento, e mesmo da morte, os filhos do Senhor devem revelar a mansidão de seu divino exemplo. Assim se verá o contraste entre os instrumentos de Satanás e os representantes de Cristo. O Salvador será erguido perante os governantes e o mundo. Os discípulos foram revestidos da coragem e força dos mártires apenas quando essa graça se tornou necessária. Então se cumpriu a promessa do Salvador. Quando Pedro e João testificaram perante o conselho do Sinédrio, as pessoas admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Veja em Atos, capítulo 4, versículo 13, na versão Almeida Revista e Atualizada. Sobre Estevão está escrito que todos os que estavam sentados no Sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Veja em Atos, capítulo 6, verso 15. Essas pessoas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava, diz no verso 10. Os servos de Cristo não deveriam se preocupar em preparar discursos para apresentar quando levados a juízo. Sua preocupação deveria ser feita dia a dia, guardando na mente as preciosas verdades da palavra de Deus e fortalecendo a própria fé por meio da oração. Quando levados a julgamento, o Espírito Santo lhes traria à memória exatamente as verdades que fossem necessárias. A ideia de passar despreparado por provas causa medo para a maioria das pessoas. Como a confiança em Deus nas pequenas coisas da vida prepara você para confiar nele nos grandes momentos? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelas duas promessas. A da graça para nos capacitar para enfrentar até a morte, sem o medo, sem o desespero, sem o pavor, e também a promessa de que o Espírito Santo falará por nosso intermédio, e ainda pela bênção prometida de que os poderosos do mundo haverão de ouvir a palavra no seu caráter verdadeiro, com a marca da pregação do céu. Eis-nos aqui, Senhor, enquanto esses dias não chegam, ensina-nos a viver em dependência, em consagração e em dedicação para o estudo e meditação na Tua palavra. Rogamos a Ti para que o Senhor nos prepare para todas as circunstâncias desta vida, porque queremos ser sempre testemunhas do Senhor, aonde estivermos. Nós a Ti rogamos em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem para a sua devoção pessoal em uso nas redes sociais. É uma gravação da meditação Acima de Todo Nome, de autoria de Ellen White, com produção e publicação da Casa Publicadora Brasileira. A narração é do pastor Moreira, com a trilha sonora da Rádio Word of Truth. Um bom dia para você.